Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá que horas vocês estão assistindo esse programa. Aí vamos para a primeira edição do Dr. Canalha Cast, né? E a gente tem aqui dois amigos, dois parceiros, dois canalhas, no bom sentido, porque num mundo, como diz o nosso querido pai fundador, canalha fundador, o Augusto, né? Num mundo onde gente bem manda em tudo, a gente que é canalha é que é o povo legal. Nós estamos aqui com o Joacélio Joá e o Anderson Drills, Anderson Freire, o Drills, para falar dessa coisa maravilhosa, né, que é a trilogia de fundação e também da série da Apple TV Plus, ou é Apple TV+, como o povo fala por aí, Apple TV+, sei lá, né, o povo, cada um chama de um jeito, mas a gente chama do jeito que a gente quiser, porque a canalha não tem obrigação com ninguém. E, meninos, antes de começar, eu queria ouvir de vocês aí. Se apresentem para a galera que não está acostumada, que é o primeiro encontro, né? Por favor, você que está ouvindo, né? Dá uma moral para nós e passa a seguir nós, a gente merece. Fala aí, Joá, quem é você? Drills, quem é você? Se apresentem, por favor. Bom, eu sou o Drills, músico, toquei em várias bandas de metal lá do movimento de Metal BH. Sou fascinado por literatura e cinema e desenho animado e quadrinhos desde sempre. E estou aqui para ver se a gente discute um pouco essa fundação, que é um negócio que me assombra há muitos anos. Porra, obrigado, velho. E aí, Joá? Bom, eu sou um nerd daqueles de old school. Eu apresento o The Lambisgoia Cash, que também faz parte da Confraria dos Canalhas, né? E é isso aí, vamos falar da fundação, eu não lembro de mais nada, não tem 20 anos que eu li o livro para mais, eu li a versão pirata que o Augusto Devas, o presidente da Confraria, me emprestou lá, no tempo que eu estudava no FMG, e eu assisti os dois primeiros episódios, e percebi que eu não lembrava de mais nada, eu não sei como eu vou ajudar hoje, mas vamos lá. Massa demais. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Cláudio Paixão, o pessoal me chama de Doutor Canalha por causa de uma brincadeira que a gente faz sempre, né? Que eu sou o Doutor Estranho, né? Porque eu sou esquisito, não porque eu tenho poderes místicos, e eu sou mestre nas ciências ocultas da informação, né? Então, procurou uma informação, não procure comigo, porque você não vai achar. Eu esqueço tudo. Mas então, sou professor da UFMG, né? E aí muito do meu apelo, eu brinquei quando surgiu a ideia de fazer essa nossa conversa sobre fundação, veio justamente por causa do papel que fundação tem na minha vida. Eu estava conversando com o Joá e com o Drills, né, antes nas conversas que antecederam a gravação desse episódio, eu acho que eu só estou na vida acadêmica, na vida universitária, por causa de fundação, né, e de outros livros do Isaac Asimov. Eu acho que eu era adolescente e aquelas coisas meio perdidas. Eu fui fazer tech eletrônica no Cefet porque eu precisava sobreviver, precisava pagar as minhas contas, e o jeito, na época do regime militar, de pobre arrumar emprego era sendo técnico para um Brasil melhor, você ia trabalhar em empresa. Eu consegui, de fato, sustentar minha casa, consegui uma hérnia de disco e perda auditiva por trabalhar em fábrica, né? Mas me ajudou muito fazer o Cefet, porque eu me apaixonei pela ficção científica e me apaixonei pela ciência. E foi graças ao Isaac Asimov, especificamente sobre os livros de fundação. Na época só tinha a trilogia original, a gente vai falar disso, né? Uma trilogia de 7 livros, e uma septologia, sei lá como é que diz isso, e por causa de um conto do Isaac Asimov que se chamava Homo Sol. Não sei se o Drills ou o Joá leram. Uma historinha pequenininha, curtinha. Vocês chegaram a ler essa história, gente? Eu não conheço. Eu não cheguei a ler, não. Cara, é uma história muito legal, que tem muito da psicohistória. Depois, se der uma beiradinha, a gente fala dela. Mas aí foi isso, cara. E aí a fundação e a ideia, né, da psicohistória mexeram tanto com a minha cabeça que eu comecei lá atrás a pensar em ser cientista, pensar em ser pesquisador. E aí me despertou também essa fome pela ficção científica. Eu lembro nitidamente, eu li Arthur C. Clarke, li as pessoas que vieram, né, daquela geração, né, famosa, que introduziu aqui no Brasil, né, junto com autores brasileiros, Fausto Cunha, essa galera, a ficção científica, mas foi Isaac Asimov com as histórias de robô dele que me chamaram a atenção
para a ficção científica, abrir a porta, né? Como eles brincam, a astrologia é a porta de entrada para todas as outras drogas. No caso, os livros de Isaac Asimov foram a porta de entrada para todas as outras drogas da ficção científica. Eu viciei em ficção científica por causa disso. E aí eu queria ouvir de vocês. Aí vocês viram a série? O que vocês acharam da série? Antes da gente começar a falar dos livros aí, eu queria perguntar depois pro Drius aí, que deve estar com a memória fresca, e pro Joá falou que não lembra de nada, mas tenho certeza que a hora que o Drius começar a falar, vocês vão pensar em alguma coisa. O que vocês acharam aí? Ô, Cláudio. Oi, diga, Drius. Pois é, olha só, eu vou te dar aqui um resumo da experiência familiar aqui de ver a série. Ah, massa! A gente foi engraçado, porque a gente sentou para assistir, eu, minha esposa, meu filho, e aí meu filho já tem 30 anos, né? É um menino novo. E a gente, um garoto. A gente sentou para assistir e tal, e a hora que acabou, o Yuri, meu filho, virou para mim e falou assim, velho, como é que alguém se dispõe a enfiar esse tanto de dinheiro para fazer uma série sobre um maluco que quer fazer uma puta biblioteca? Aí eu olhei para ele assim e ele falou assim, e tem mais, como é que alguém escreve uma história sobre um cara que quer fazer uma puta biblioteca e me deixa sem fôlego assistindo a série? Que legal. É foda. Isso é muito legal, a Fundação, né, bicho? Cara, a Fundação, eu li Fundação, eu era muito novo, eu li Fundação a primeira vez, né? Tem mais de 30 anos já. E foi engraçado porque no começo de 2019, por motivo nenhum, eu estava arrumando meus livros aqui e estava caído lá atrás da estante o meu livro que tem a trilogia inicial, né? Os 3 primeiros livros. E aí, bem no começo de 2019... Você também tem a versão pirata? Eu não sei, não. Acho que a minha é oficial. A sua deve ser da Emos, aquela primeira edição brasileira que solta as páginas. A minha... Ô, Cláudio, a minha é igual à sua, que apareceu naquele vídeo. É aquele tijolão. É aquela lá. Tipo uma tela de celular na capa, uma tela de celular gigante na capa, um monolito. É isso mesmo, isso mesmo. Essa edição então, essa que é a edição pirata. Vocês não sabiam disso, que essa edição é pirata? Não, é porque a edição pirata é uma cópia dessa edição da Emos. É porque a edição original ela era da editora Emos. Né, era uma coisa chamada FC Lemos e a Emos. E aí eles lançaram uma cópia pirata do livro de edição da Emos. Nossa. É uma cópia super bem feita, tem a capa igual, ela é igualzinha à edição da Emos, só que inclusive tem o mesmo problema, que o livro é enorme, grosso, são 3 livros em um, e a capa não é costurada, então ela é colada só. Então você vai lendo, é uma edição descartável, que as páginas vão soltando à medida que você lê. Vão tipo soltando. Um bloco, não é? É horrível. Mas aí, olha só... Se as pessoas quiserem mandar uma caixinha pra gente, um box, né, com aquela edição nova, super bonita, encadernada, com ilustrações, a gente aceita. Né? A gente faz um unpacking aqui. Opa! Mas olha só, aí, cara, começo de 2019, eu achei esse livro e falei, cara, Fundação, eu li isso tem muitos anos. Sentei e li de novo. E aí, quando eu fui acabando de ler o livro, apareceu a notícia que ia vir a série. Eu falei, rapaz, isso é o destino. Foi só para refrescar a minha memória aqui. Que legal, muito bom, cara. Massa. E, João, e aí, como é que foi? Você lembra você não lembra do conteúdo, mas você lembra do que você viveu quando você leu o livro, bicho? Cara, eu lembro, assim, tem muitas coisas que eu lembro, eu lembro de imagens que eu fiz na minha cabeça, por exemplo, Trantor, né, que é o planeta do centro do Império, eu lembro de imaginar aquilo como uma coisa absurda, né, um planeta inteiro que é o centro da galáxia, que tudo no planeta é edifício, né? Tudo é construção, cara. É como se fosse uma gigantesca nave espacial, né? Uhum. E pouco depois, eu li antes do Star Wars, que apresenta pela primeira vez lá nos filmes, na segunda trilogia, né? Que é o prelúdio na história do Anakin. E aí aparece Coruscant. E aí você fala, cara, velho, que chupada federal do negócio, cara. Porque aí você fala assim, realmente parece. Até quando saiu a série do Loki, né, e eles vão para o futuro, na hora que mostra o lugar que estão lá no futuro, lá,
Eu falei, olha só, cara, esse aí é o império da Fundação. Mas eu já não lembrava tanto, mas eu estava com muito tesão de ver, cara, desde quando anunciaram a série, se eu não estou me enganado, disseram que a cena HBO ia ser um projeto do Dave S. Goyer. Ele é um dos roteiristas de Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas e Man of Steel. Ele trabalhou com o Nolan e com o irmão dele, né? O Jonathan Nolan, em todos esses filmes como roteirista. E, a princípio, a fundação ia ser um projeto do Dave S. Goyer com o Jonathan Nolan. Aí eu fiquei louco, cara, e na HBO ainda. Falei, cara, isso ia ser fantástico, né? O sonho que você fica esperando anos para ver a série do cara que vai fazer uma biblioteca lá na puta que o pariu do espaço, né? E Uhum. aí, cara, parecia o time perfeito, mas aí sumiu a notícia. Quando eu ouvi falar de novo, já era só o Dave S. Goyer na Apple Plus, né? Eu assisti os 2 episódios, vocês vão morrer de rir de mim. Liguei lá e fui ver, cara, e tô assim, cara, que bagunça é essa? Não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Que série ruim, tudo confuso. Aí eu fui parar para ver, eu tava assistindo o segundo episódio, não o primeiro, cara. Eu tive que parar tudo, não. Aí eu assisti e falei, não, que foda, cara. Então, ficou muito legal o que eu vi até agora. Pois é. Eu estava querendo propor aí, que para não dar spoiler para a galera, que a gente dividisse talvez para ficar uma coisa diferente, porque está todo mundo fazendo assim, né? Está dividindo entre falar sobre a história da série, né, de onde que a série veio, do passado, vamos dizer, livresco da série, e falar a parte com spoilers depois. Eu queria propor um negócio diferente, não sei se vocês topam, a gente falar um pouquinho, resumidamente, porque tem mil coisas não exagero, eu achei umas 5 ou 6 na internet falando sobre a história da série, então assim, a gente falar um pouco disso, falar um pouquinho, eu acho que é legal falar da concepção da psicohistória, de como que isso é legal dentro do universo do Asimov, que eu acho que a gente como fã, né, tanto de cinema, né, vendo essas ligações, né, dos livros dele com o que já foi feito em cinema, e ao mesmo tempo sobre a ficção científica em geral, a gente podia fazer um miolinho aí e deixar a parte com spoilers para o final, né? E aí a gente pode brincar, inclusive, eu andei fazendo um levantamento desses 2 episódios, as coisas de ciência que tem, que são muito legais. Assim, eu não sei se vocês repararam como é que a ciência do filme é bem feita. Né? Assim, ela apresenta uns lances bem legais. Assim, a questão, por exemplo, de criança nascer no espaço. Eu acho que, salvo engano, é a primeira vez, isso não é spoiler, eles comentam isso lá, não vou dar a situação, mas eles comentam isso de que tem radiação no espaço, então você fica A grávida. exposição à radiação, né? Cara, é um negócio que é muito doido, porque você vai para o espaço e você está sendo bombardeado de radiação o tempo todo. Então, será conveniente ter um bebê no espaço, gerar uma criança no espaço? Né? E isso é uma coisa que eu nunca, brincando de Lula, né? Nunca antes na história desse planeta eu vi num filme de ficção científica alguém discutir isso. Pode até ter discutido, mas em filme eu nunca vi. Né? O povo transa, o povo faz, o povo acontece, tem neném. Cara, é um lance assim. Pô, raios gama atravessam qualquer coisa. Tudo bem que raio gama não tem problema nenhum com você, né? Mas tem outros raios que estão aí no universo que te, né? E isso é muito legal. Eu não sei o que vocês acham disso. Se a gente pode seguir essa pauta, assim. Vocês acham legal? A gente não combinou nada. A gente podcast Doutor Canalha é assim. Não, não tem pauta, não tem nada. Então, eu acho que é o mínimo que a série deve para o Asimov é ser coerente, né, dentro da questão científica, né? Eu gosto do Asimov porque o Asimov, como o Arthur C. Clarke, né, os dois são dois dos pais dessa primeira geração mais famosa da ficção científica, né, são muito legais porque os dois têm formação científica. Então, eles brincavam, né, eles tinham um combinado entre os dois, o Isaac Asimov e o Arthur C. Clarke, né, eles tinham combinado que quando perguntassem para quem era o melhor escritor de ficção científica, o Asimov indicava o Clarke indicava o Asimov. Mas, assim, os dois têm uma história muito legal. E o Isaac Asimov tem uma coisa muito legal,
que ele era bioquímico, né? Ele era doutor em química e professor universitário. Então, ele é, além de escritor de ficção científica, ele discute, ele é um ateu, ele foi um dos presidentes da Associação Humanística Americana, então ceticismo e ateísmo, ele era um grande pensador, ele era escritor de romances policiais e era divulgador científico e pesquisador de religião, apesar de ser ateu. Então, o melhor guia para a Bíblia que tinha até muito recentemente nos Estados Unidos era o guia de Asimov para a Bíblia, que era o guia para a Bíblia escrito por um ateu. Então isso é muito legal. E ao mesmo tempo ele lia muita ciência. Então ele se esforçava muito para não fazer afirmações pouco fundamentadas. É claro que sempre tem uma margem poética aí, né? Mas ele era um cara muito científico. E é muito bacana. A família dele emigra dos Estados Unidos, da Rússia, né, da antiga União Soviética, e aí ele tem todo esse pé dentro da academia, mas ao mesmo tempo ele é um cara que surge nas revistas pulp, né, da época, né, das revistas, do grande boom das revistas de ficção científica, e ele vai escrever a trilogia da Fundação começa ser escrita em 1941 e acho que ela sai em 1942. Então vocês vão ver coisas assim que são discutidas nos livros dele que antecedem em muito tudo que foi escrito na ficção científica depois e que apareceu no cinema. Então vocês mencionaram Império Galáctico, né? Aliás, nós não mencionamos ainda, mas nós falamos dele, né? Mas mencionaram uma cidade, um planeta que cobre uma cidade inteira, né? Tem vários elementos ali que vai ter purista vendo a série, vai dizer assim, mas puseram lá genética na série, não pode ter genética, porque o Asimov não fala disso. Gente, ele escreve o livro antes de Watson e Crick, né, falarem de DNA, né, eles falam em 1953, ele escreve quase 10 anos antes, em 1942, então como é que vai ter genética lá? Não tinha como. No máximo pode ter hereditariedade, né, e teoria da evolução. Então isso é muito legal. Mesmo escrevendo naquela época, ele antecipa muita coisa. E a gente vai falar aqui, né, da trilogia original, mas a psicohistória é um processo que vai evoluindo ao longo do tempo. Começa lá na época dele, né, em 1940, 42, 41, né, 42, ele começa a pensar na ideia da psicohistória e ela vai evoluindo na cabeça dele até os anos 80 e 90, quando ele escreve os 2 últimos livros, né? Então, ele tem a trilogia original que foi publicada em capítulos, em revista de ficção científica e depois em livro. Depois ele escreve 2 livros que contam a história anterior à série, né? O que acontece antes desses eventos que a gente está vendo nessa série aí da TV, e 2 livros que contam o que acontece depois. E ele ainda faz um lance muito doido, que ele resolve interligar isso com tudo que ele já tinha escrito sobre robôs antes, e tudo que ele tinha escrito sobre os espaciais, que era o povo que evolui dos humanos. As pessoas saem da Terra, né, e vão para o espaço. Então, quando você vê lá Galáctica, Batalha nas Estrelas, né, e você vê lá as pessoas procurando a pausa dramática, Terra, o lugar de onde todo mundo saiu, a gente está vendo um conceito que o Isaac Asimov lança, né, em livros anteriores. Ele tem um livro que aqui no Brasil chama 827 Era Galáctica, né, uma pedrinha no espaço, né, a Pebble in the Sky, se eu não me engano, onde ele conta lá um momento em que a Terra é tão periferia que os espaciais já não acham mais, os caras do Império Galáctico, não acham mais que a Terra é o mundo de origem. Eles acham que assim, é um planeta fudido radioativo que fez alguma bobagem e se ferrou, né? Então isso é muito legal. E ele vai juntando isso tudo. Então, se você pega para ler o Asimov, você começa a ver como é que é o trabalho de construção de uma grande saga que não estava pronta na cabeça dele, né? Quando você pega o Tolkien, por exemplo, ele tem lá os rascunhos que viraram o Silmarillion, que dão uma ordenada em tudo aquilo que partiu da ideiazinha do Hobbit. No caso do Asimov, não. Ele vai escrevendo e depois ele vai juntando isso. Isso é muito bacana. Eu acho que depois disso vale a recomendação para o pessoal procurar aí na playlist o especial que o Cláudio fez do Isaac Asimov para ficar mais completinho, né? Que lá já tem tudo que você precisa saber sobre Isaac Asimov. Eu queria pegar um outro aspecto aqui, né? Que é como que o Asimov escreve fácil, né? É fácil de ler Asimov.
É prazeroso de ler Asimov. É um cara que, apesar de colocar toda essa carga de rigor científico nos escritos dele, que tem um rigor científico fortíssimo, ele é um cara que você lê fácil. Eu comecei a ler Isaac Asimov, eu era muito novo. Eu pulei direto do... o meu primeiro contato com ficção científica foi via Jules Verne e H.G. Wells. Mas logo em seguida eu peguei o Asimov. Eu era muito novo quando eu li o primeiro livro, foi o Eu, Robô, e eu fiquei muito fascinado, porque era muito fácil de ler. E eu nunca parei de ler Asimov e eu não consegui ler assim, a mínima fração do que ele escreveu. Né? É um cara assim, que, se você se dispuser a ler, é uma ficção científica com rigor científico, escrito seriamente, mas que flui inacreditavelmente. É verdade, é Eu verdade. eu vou pegar o gancho dos dois, que eu acho interessante da fala dos dois. A forma como ele escreve com rigor científico, né? Porque ele tinha a base dele era científica mesmo, ele não estava inventando nada da cabeça dele. Quer dizer, estava, né? Mas muito bem baseado, né? Ele sempre tentava ter esse pezinho ali na ciência para a coisa ficar embasada. Quando você coloca genética, quando você acrescenta coisas de hoje, a coisa é tão bem embasada que ela chega, encaixa e funciona. Exato, cara. É verdade. Boa. É verdade. Isso que eu queria destacar, bicho, acho que uma coisa que eu acho muito importante ser falada é isso, assim, as pessoas têm a tendência a comparar o filme ou a série com o livro. É claro, é inevitável quando você viu as duas obras comparar. Agora, o que a gente tem que olhar é se essa adaptação ela vai ser boa do sentido de respeitar alguns elementos fundamentais dos livros. Que elementos são esses? Né? A coerência interna que o autor criou entre alguns conceitos que fazem com que a ideia original dele funcione. Então, a psicohistória ela é o eixo disso. A Enciclopédia Galáctica, outro eixo. O Império Galáctico, um outro eixo. Agora, se você vai colocar mulheres ou homens, né, para desempenhar os papéis, isso é um aspecto que deve ser observado. Né? Se for bem feito, cara, é fantástico. Né? A coisa da genética entrar. Aí eles fizeram inovações, cara. Aquele elevador espacial, aquele negócio que todo mundo viu no trailer. Aí não tem, não estou dando spoiler, não estou na parte do spoiler ainda, mas aquele elevador espacial é um negócio extraordinário. Né? Porque aquilo é um conceito que um cara em 1895 propôs, né, que um russo maluco chamado Konstantin Tsiolkovsky, caramba, Tsiolkovsky, esse cara, ele propôs uma torre de 35.786 metros que ia ficar para levar as pessoas para o espaço. Olha que coisa maluca. Ele é considerado o pioneiro das missões espaciais, vamos dizer assim, da União Soviética. Em 1960, um cara da NASA propôs que fizesse um cabo preso em órbita geoestacionária numa estação espacial, uma espécie de satélite, para facilitar a subida e descida de material para a órbita da Terra. Teve um cara em 1990 que propôs que fosse um eixo de nanotubo de carbono ligando a Lua na Terra. Né? Então, esse é um conceito que vem sendo amadurecido há muitos anos. Tem um povo do Japão que acha que é possível fazer isso até 2050. E eu não duvido de mais nada. Depois que o Musk mandou o pirocão para o espaço, né, os caras com dinheiro conseguem fazer qualquer coisa. Só que aí a proposta dos japoneses é usar grafeno, né, grafeno nanocristalino. Né, isso aí, para quem é da química, que vai poder me dizer o que exatamente são grafenos nanocristalinos. Mas você falou do Júlio Verne, né? Eu acho que o Júlio Verne faz ficção científica, sim. Né? Ele pegava conceitos da época dele e atualizava. Então, com uma série que pega um negócio desse e revê, né, é muito legal, é muito bacana ver isso acontecer. Mas a ideia do elevador realmente, além de tudo, ela barateia, né? Porque acaba com essa questão tanto de consumir combustível em excesso, quanto o descarte. As naves do Elon Musk, lá, a SpaceX, que não é o pirocão é do cara da Amazon. Ah, cara, é mesmo, é o cara da Amazon. Eu troquei, cara, desculpa aí, mas é bacana, tem razão. Não, mas só para... O Elon Musk já resolveu um dos problemas que é as naves descartáveis. Descartáveis, né? É verdade. Pirocão é o cara da... Como é que eu chamo o cara da Amazon mesmo, cara? É o...
Jeff Bezos? Ah, o Bezos, é o pirocão do Bezos. Ou o Bezos é da Virgin? Não, acho sei. que o Bezos é da Bezos é Amazon. da Amazon. É. Ah, então tá. Então é o Cara, Bezos. eu vou brincar aqui que nem minha amiga Gláucia fala. Cara, essa branquitude é toda igual, cara. Branco para mim é tudo parecido. Eu não consigo distinguir um do outro. Eu conheço vários chineses que vão concordar com você. Cara, a minha sogra, a dona Leiko, conta a história da avó dela, quando emigrou do Japão para o Brasil. Dona Leiko é japonesa. Ela fala que a avó dela chegou no Brasil e ela ficou alegre e desesperada ao mesmo tempo. Quando eles desceram no Porto de Santos, a família dela, chegou aqui, primeiro ela ficou alegríssima, porque banana no Japão era uma fortuna e as pessoas vendiam na rua, no porto. E aí a primeira coisa que ela fez foi pegar um cacho de bananas, assim, comprar o cacho de bananas como se fosse a coisa mais cara do mundo. E aí a tristeza veio logo depois, que ela olhou para a cara dos brasileiros e falou assim: eu não consigo distinguir uma pessoa da outra, elas são todas iguais. E eu acho isso muito legal. Que é uma questão cultural que o Asimov explora nos romances posteriores da Fundação. Ele explora a diversidade. Quando você pega o prelúdio da Fundação, por exemplo, tem essas diferenças étnicas, né, que ele explora de uma forma muito legal. A Dors, né, a historiadora que vai ajudar ele a elaborar as coisas, fala e leva ele para conhecer diferentes populações. Então tem gente falando ali, nesse filme lá, não dando spoiler de novo, tem umas pessoas com as caras estranhas. Vocês vão reconhecer o que eu estou falando, um povo meio parecendo Avatar, lá num determinado momento do primeiro episódio. É aquilo ali, o que é aquilo? É Alien. Gente, um negócio 20 mil anos do nosso futuro. Vocês acreditam? As pessoas já têm genética, já têm manipulação. Vocês acham que a humanidade vai ser toda igual? Que não vai ter manipulação genética? Né? E tem a questão toda. Diga, Cláudio, tem a questão toda da evolução também que rolou nesses 20 mil anos, pois né? De pessoas que estão vivendo em ambientes essencialmente diferentes, com condições de clima, de atmosfera, de gravidade, tudo diferente. Tem um momento que agora eu não lembro qual dos personagens que fala isso, que está comentando sobre o Império Galáctico, fala de uma coisa de 25 milhões de planetas. Exatamente. Imagina o que é isso. Você imagina a diversidade de planetas, que você tem 4 bilhões de pessoas em média por planeta, 100 quadrilhões de pessoas em ambientes diferentes. Será possível? Exatamente, cara. E a diversidade ambiental que se encontra em cada um desses planetas, né? Exato. Vai ter gravidade diferente, pressão atmosférica diferente, temperaturas diferentes, estações diferentes, climas diferentes. Então, em 20 mil anos, as pessoas vão se adaptar de forma diferente ao mundo em que elas vivem. Isso é muito bem construído na Fundação. Isso é um negócio fantástico. Verdade. Eu acho essa coisa assim, que no livro fala de uma evolução de milhões de anos, mas a gente não vai ver, né? Mas começando a conquista espacial, tem uma série que chama The Expanse, que trabalha com esse mesmo conceito, né? Que o Asimov, eu acho o Asimov brilhante quando ele propõe essa evolução que cada planeta, o ser humano vai desenvolver de uma forma. Na série você já vê isso muito forte, né? Nos 2 primeiros episódios você é jogado na sua cara e aí tem que dar palmas para quem construiu o elenco, porque o elenco é muito diverso e contribui muito com essa ideia da diferença de cada planeta, né? Tanto que na hora que você chega na ponte, que você já mencionou, e aí tem a migração, você olha aquele monte de gente de todo tipo, de repente tem uma pessoa que tem um olho azul que brilha, você fala, pô, até o povo de Duna tá aqui, cara. Arrakis. Tá parecendo o pessoal de Arrakis, mas no The Expanse mostra claramente, assim, que por exemplo, as colônias marcianas, as pessoas que nascem em Marte já não podem vir para a Terra porque a gravidade do planeta Terra é suficiente para matar elas, porque vai esmagar todos os órgãos internos dela. Então, se você é uma criança que nasce fora da Terra, por exemplo, as pessoas que nascem no cinturão de asteroides, elas são grandes porque a coluna já não precisa ficar tão apegada, elas são grandes e magras.
É uma coisa de pouquíssimas gerações fora do planeta, você já teria Sim, alteração. alienígenas, né? Você teria descendentes muito diferentes. Ué, o povo que vai para a missão na Estação Espacial Internacional, eles voltam com alteração física. Eles voltam com problemas de coração, eles têm que fazer tratamento quando voltam, têm que fazer exercício intenso para recondicionar, têm que fazer fisioterapia respiratória, eles têm que fazer uma série de coisas para poder se readaptar à Terra. Isso é muito doido. Isso é muito E, ô, doido e muito Cláudio, legal, né, bicho? e esse exemplo que você está dando dos astronautas, nós estamos falando de 2 anos, É, né? É exatamente. Às muito vezes pouco um ano, tempo 6 meses. em relação. É, Sim, 2 anos é o máximo, né? Que os caras já que os ficaram caras lá. ficaram Então, lá. assim, pois é. Então, esse impacto, né, evolucional. Você imagina que vai ter um cara que vai nascer em outro planeta, né? Com uma gravidade menor, igual deu o exemplo aí agora. O cara vai ser mais alto, o cara vai ser mais frágil e por aí vai. Drius, e tem um negócio muito doido que as pessoas não se dão conta como é que a evolução acontece, né? Não é porque eu e você vamos para o espaço e, né, e aí a gente vai imaginar que a gente se casa. Você se casa com uma marciana, eu caso com uma colônia lá de uma colônia, né, do Europa, a Lua de Júpiter, né? E aí a gente tem filhos. Não é porque nós fomos para lá e os nossos filhos são meus filhos e seus filhos, que as crianças vão nascer diferentes e vão se adaptar, não. É seleção genética. Então, se elas tiverem na loteria de genes, genes mais favoráveis, elas vão se adaptar e melhor e sobreviver. Mas, muito provavelmente, os meus filhos, os seus filhos, os filhos de outras pessoas vão morrer. E só poucos desses vão sobreviver. Então, a seleção natural não funciona assim que nem o Mendel pensava das ervilhas. Até tem umas características que são assim, né? Mas não, a evolução funciona por a vitória, né, daquele saquinho de genes que, pelas mutações, deu mais. Então, é a variante Delta, pensando no Covid, né, é que vai ser bem sucedida. A gente, quando evolui, a gente tem que pensar, eu penso nisso, quando a gente pensa em aquecimento global, por exemplo. A gente tem que pensar nos filhos da gente, nos netos da gente, né? A gente tem que pensar quais são as características que esses cabuquinhos, essas cabuquinhas que nasceram da gente têm para sobreviver nesse mundo lascado que nós estamos deixando para eles. Porque, em termos adaptativos, a gente ainda tem a biologia dos nossos ancestrais, de 20 mil anos atrás, de 10 mil anos, 12 mil anos. Cara, se você voltar 12 mil anos atrás, não tinha branco no mundo. Todo mundo era negro. Isso é muito louco. A gente vai ver filme de Homem das Cavernas, os caras tudo branquinho, né? Tem o Homem da Terra, um filme maravilhoso, que fala justamente de um cara do Paleolítico que reúne os colegas para poder falar da vida dele. Os colegas, ele é professor e os colegas é um cara que não morre. Por algum problema lá na antiguidade, ele não morreu. O filme é perfeito, só que o cara é branco. Se ele fosse um cara do Paleolítico, ele era negro. Porque a pele branca evoluiu muito recentemente. Olha, a gente está falando de cor de pele. Nos livros do Asimov lá atrás, no 827 Era Galáxia, por exemplo, tem um personagem que tem a pele cor de azeitona. Não é cor azeitonada. A pele do cara é cor de azeitona. Imagina uma pessoa cor de azeitona, que é aquele verde oliva, verde farda de aluno do colégio militar. Né? Por que isso? Ué, luz, né? Pressão, essas coisas que fazem as coisas mutarem. Isso é muito legal. Né? Deve ter uma vantagem evolutiva para a pele cor de azeitona. O que a gente vê na série é isso. Galera, então vamos começar com a parte de spoilers. Então, você que está ouvindo a gente vai falar brevemente sobre a psicohistória e a hora que a gente for entrar nos spoilers, então, a gente avisa para vocês. Bom, eu falei lá no início, né, que a história de fundação ela é inseparável de uma noção criada pelo Isaac Asimov com base num livro que ele leu na época e que marcou ele muito lá em 1940, que é o livro do Gibbon, Edward Gibbon, chama Declínio e Queda do Império Romano. E aí o que rolava lá no livro dele? Né? Qual que era a encrenca do livro do Declínio e Queda do Império Romano? Ele falava não da ascensão do Império, ele já pegava o Império construído e ia analisando, e é um livro gigantesco. Aqui no Brasil ele é lançado um volume resumo, mas se eu não me engano são vários volumes, não sei se 12 volumes, onde ele vai contando paulatinamente qual que é
digamos, quais são as consequências e quais são os motivos que levaram o Império Romano a ruir. E aí o Asimov estava muito impressionado com isso. E ele, como químico, né, teve uma ideia. Conversando com o editor dele lá na época, ele sacou que ele precisava criar alguma coisa para transformar essa história que animava ele em ficção científica. E aí rolou uma ideia na cabeça dele. E se houvesse alguém que tivesse previsto a queda desse império? Essa história é contada várias vezes por ele, mas tem uma edição muito legal. O Augusto talvez de repente consiga, para as pessoas que quiserem isso, na Isaac Asimov Magazine, que foi publicada no Brasil, sem data, mas é década de 80, 90, eles publicaram um editorial onde ele fala justamente sobre a palavra psicohistória, como ele chegou nessa palavra. E aí ele estava muito influenciado por esse livro de história, e aí ele sacou psicohistória, mas na realidade ele fala depois, olha, ele devia ter pensado em psicossociologia. E ele baseou essa história, essa ideia de como prever a queda do Império, isso não é spoiler, porque aparece lá no trailer, né? Ele baseia a ideia dele em 3 pilares, que seria essa ideia de que para prever o futuro, ele precisaria de uma base de gente muito grande. Por quê? Ele partiu de uma ideia da teoria cinética dos gases, que diz que uma molécula de gás ela tem um comportamento tão aleatório que é imprevisível prever, adivinhar para onde ela vai, o que vai acontecer com ela. Mas se você tiver uma quantidade muito grande de gases, você consegue estatisticamente prever o movimento do conjunto. E aí ele fala, cara, mas para isso precisava de muita gente. Então ele parte do princípio, aquilo que nós falamos lá atrás, né? A gente precisava de muitos planetas. Ele fala de 25 milhões de planetas, 4 bilhões de pessoas em média, 100 quadrilhões de pessoas. Aí eu consigo prever estatisticamente alguma coisa. Segunda coisa, as pessoas tinham que ter um comportamento aleatório, ou seja, elas não podiam saber que estavam sendo manipuladas, porque senão elas iam mudar o comportamento dela. Então ela tinha que estar vendida no lance. O terceiro ponto, que só dava para ser humano. Se você botar outros seres vivos com inteligência no negócio, eles iam funcionar de uma forma diferente. Então isso ia bagunçar o esquema. E aí ele propõe uma história com base nisso. E o que a gente vai ver no cinema no cinema não, perdão, na série, né? Eu estou tão acostumado com tanta saudade, estou com crise de abstinência de cinema, estou falando em cinema. Na série de TV é justamente isso, a transposição dessa história do Império Galáctico, dos livros, né, para uma história em live action, que tem vários elementos que são diferentes. A gente já falou de algum deles, mas para falar do resto, a gente tem que falar com spoilers. Não está na hora? Está na hora. Agora, a partir de agora, spoilers, gente, ó. Não sigam a gente. Se você não viu ainda, vá, corra para assistir, volte para assistir o resto depois. Ouvir o resto depois. Então, assista antes de ouvir para você não ficar com raiva da gente, porque a história é muito legal. E aí, meninos, o que vocês acharam da história, então? Agora que a gente pode falar de spoilers tranquilamente. Deixa eu dar um testemunho aqui. Quando eu assisti... Deu testemunho, irmão. Quando eu assisti o trailer, eu fiquei... Assim, de cara, me apareceu assim, Gal Dornick é mulher. E aí eu fiquei pensando, na hora eu comecei a reconstruir todas as relações que tem entre personagens e fiquei matutando tudo que ia ter que mudar dentro da série para que Gal Dornick fosse mulher. E eis que eu me sento para assistir o filme e nem o personagem que eu tinha visto no trailer era Gal Dornick, na verdade. O personagem que eu tinha visto no trailer era Salvor Hardin. Uhum. Mas que também é mulher. Uhum. E aí comecei a assistir a série, cara, são muitos personagens que eram homens e que são mulheres na série. É verdade. E aí eu parei, assistindo a série, eu parei para pensar e falei assim, cara, não tem impacto. Não tem impacto. Os caras conseguem fazer e assim os impactos de relacionamento entre personagens vão ser irrelevantes e a história está sendo conduzida como podia ser. É só assim, eu fiquei construindo isso, tentando construir todas as mudanças que iam acontecer em função disso, né, de alterar o gênero de um personagem. E assistindo a série eu vi que
tudo que eu pensei não tinha nada a ver. Eu achei que o negócio, por enquanto, em 2 episódios, óbvio, a coisa está bem construída. Eu tive essa impressão também de que poderia ter um impacto, e aí foi, inclusive nesse vídeo que o Joá recomendou, né, lá do Doutor Canalha, eu falo isso, né, que eu tinha receio de que a mudança de um personagem tivesse impacto, justamente porque esse personagem ele tem respaldo, ou ele é uma evolução, digamos assim, de um personagem de todos os livros que antecedem, e que lá atrás tem um papel muito importante, justamente por ser homem, né? Que eu não vou dizer qual é o personagem. Pô, pode, não vou dar, porque aí eu vou dar spoiler de episódios para frente, né? Mas é um personagem que aparece nessa série e que ele é um parceiro do Elijah Bailey, o Daniel, né? Daniel Olivai, se eu não me engano, que é um personagem muito legal lá atrás e que lá atrás faz sentido ele ser homem. E eu não sei como eles vão resolver um pequeno detalhe. Eu acho que é o único grilo que tem. Mas eu acho que como os robôs podem mudar a aparência, nada impede, né, de esse personagem que é um robô lá atrás mudar a aparência dele para ser uma mulher nessa série, né? Então, porque os robôs são robôs, eles não têm gênero, né? Eles podem mudar aí, não tem sexo, não tem gênero, eles podem mudar a aparência. Então, lá atrás faz sentido no enredo da trama dos livros que ele seja homem, porque tem questões lá que são culturais e que são muito engraçadas de serem discutidas sobre diferenças dentro da cultura de um determinado país, de um planeta, desculpe, entre comportamento de homens e mulheres, que isso pode ser interessante. Agora, é isso, assim, foi uma bobagem minha. Eu falei assim, cara, a gente está falando de anos no futuro, né? Se hoje em dia as transições de gênero são possíveis, né, e ninguém discute, pelo menos ninguém em sã consciência discute que uma pessoa que nasceu biologicamente homem possa querer ser mulher ou vice-versa, querer se sentir, né, e mudar, de 20 mil anos no futuro, mesmo que não seja um robô, né, a pessoa pode mudar do jeito que ela quiser e vou usar a tradicional palavra mágica, foda-se, né? Então eu achei isso muito legal, Drills, eu achei muito bacana. Eu achei assim que eles estão reconstruindo, né, com situações que não estão no livro e com até personagens que não estão nos livros e tá bem feito, cara. Assim, me convenceu, porque eu vou fazer um parênteses aqui. Recentemente teve uma série que foi incensada e celebrada, o tal do Lovecraft Country, que eu já tinha lido o livro e eu tinha achado o livro muito fraco. E a diretora, à época, né, ela deu uma entrevista e falou assim, não, o livro vai ser o ponto de partida. Eu quero evoluir e transformar uma coisa muito mais profunda. Então eu fui com toda a sede ao pote da série e a série é infinitamente pior do que o livro. Né? Eles conseguiram matar todas as referências ao Lovecraft que tinha no livro e fazer um treco meio panfletário, criar uns personagens que não têm absolutamente nenhum papel na trama, entram e saem do jeito que fizeram e não afetam a história e tal. E isso me deixou muito irritado. E aí, outro dia eu estava conversando com o Yuri sobre a série e o Yuri falou, pai, os comentários que você fez, eu podia ter até gostado da série, mas quando você comentava, ou ficava comparando com o livro, eu desanimei da série. Eu comecei a achar a série uma porcaria também. E eu me programei para não fazer isso com a Fundação. Porque eu tenho um carinho profundo por essa história. Assim. É um negócio que eu li há muitos anos e faz parte da minha vida há muito tempo. E eu vi as ideias replicadas, né, como o Cláudio comentou, em tudo que é ficção científica em volta, né, da minha vida. Eu vi ideias da Fundação ali. E, rapaz, eu sento aqui e algumas comparações aparecem, né, na hora, na sua cabeça. Assim, é inevitável, controle, né? Sobre isso, mas tudo que alteraram, que eu consegui me lembrar do livro, né, eu falei que eu reli o livro, mas já tem 2 anos, né? Mais de 2 anos. Tudo que eu consegui lembrar e que eu vi diferente na série, o que está na série me convenceu e me deixou satisfeito. Eu acho que isso, o negócio não é a gente se preocupar assim, se está sendo fiel ao livro ou não.
igual você comentou, Cláudia, o conceito. Os conceitos estão estabelecidos. As relações são críveis. Né? Eu consigo acreditar naquilo que está acontecendo. E essas relações e as atuações, os personagens que não existiam e tal, eles estão contribuindo para a história. Perfeito. Acabou. Estou satisfeito. Uma coisa que me incomoda é uma frase que eu não sei como vai ser dita, porque eu vi um adereço que me incomodou, e aí eu vi que várias pessoas têm comentado a mesma coisa, que é a famosa frase do Salvor Harding: a violência é o último recurso do incompetente, o último refúgio do incompetente. Você lembra dessa frase, Drius? E eu não sei se o Joá lembra, que Joá... Né? Pois é. Sim. Você viu quem é Salvador? Salvador é ótimo, né? Quem é Salvor Harding na série, né? É uma das trocas de gênero, para mim, problema nenhum. Mas você viu o que essa pessoa carrega nas costas o tempo todo? Sim. Eu fico pensando como eles vão resolver isso. Eu não sei, eu tenho esperança. Eu também, sabe? cara. De repente, né? Porque ali, o Salvor Harding apareceu ali no momento que ela ainda está longe do papel que ela vai exercer no futuro, né? É ela verdade. vai ter no futuro. Então, eu imagino que assim, ela pode amadurecer, evoluir a partir disso. Eles podem colocar uma experiência qualquer que vai fazer ela pensar de outra forma, mas são só esperanças, né? Eu não garanto nada. Mas eu acho que você está certo. Daqui 20 anos não venham me cobrar isso. Não, mas eu acho que você está certo, porque a gente tem que pensar que quando você pega os contos, cada personagem, e acho que o Joá fala disso, que o Joá tem toda essa experiência cinematográfica, né? Se você pegar só o que tem em cada conto ou no livro, à exceção dos romances que ele escreve depois, é muito pouca informação, né? A pessoa passa igual uma estrela cadente na história. Né? E essa passagem, às vezes, não deixa. Por isso que é fácil trocar o gênero dos personagens, porque a gente sabe muito pouco sobre eles. Então, as pessoas têm que criar uma psicologia para essas pessoas, né? Uma história. E faz todo sentido o que você disse, de a Salvor Harding, ela precisa construir uma identidade. E, cara, eu penso, quando eu comecei a dar aula, né, em 1994, eu sou muito velho, mas quando eu comecei a dar aula em 94, o tipo de merda que eu falava, quando eu falava de sexo, gênero, relações étnico-raciais, eu achava que eu era descolado, que eu achava que eu era moderno. Mas que moderno cacete. Né? Eu não era nada comparado com o que eu sou hoje. E olhando o que eu falo, as merdas que eu falo hoje, aí eu vou citar mais uma vez a minha amiga Glaucia, que é militante. O tanto de vezes que ela já me corrige, né, das bobagens que eu falo. Eu fico imaginando, daqui a 10 anos, 20 anos, se eu estiver vivo, o tanto que eu vou olhar para trás e falar assim, cara, eu falava muita merda, cara. Por que a Salva não pode ser assim? Né? Eu acho que você está certíssimo. Cara, eu tô achando uma bênção, ouvindo vocês falar, uma bênção de não tá com um livro muito longe, sabe? Eu lembro de alguns personagens, de alguns momentos, mas eu tô achando ótimo acompanhar a série sem ter o peso do livro, que vai ser exatamente o contrário de Duna, que Duna eu peguei o livro para ler agora, antes de ver o filme, então vai ser uma experiência bem mais vívida do livro com a adaptação. Cara, eu acho que é muito legal quando a gente consegue ter esse distanciamento, né? Ao mesmo tempo, cara, a leitura do livro, ela dá umas... Eu lembro que eu li diferente de outras pessoas que já tinham lido antes, né? Eu fui lendo o Game of Thrones junto com a série. E, cara, é muito legal quando você começa a ler e você fica torcendo, às vezes, para acontecer igual ao livro, e, de repente, quando você vê no livro e vê o episódio na TV, você fala assim, cara, mas eu gostei da versão, da variante da TV também. Né? O urso lá, eu esqueci o nome, o que gosta da Daenerys, o cara velho lá que gosta dela, agora já tem muito tempo que eu vi a série. Eu acho isso, eu estou me segurando para não comparar, e eu acho que depois de ver os 2 episódios, vai ser muito mais fácil não comparar do que eu esperava. Mas sabe, eu achei muito bacana, e agora tem umas coisas nessa série que eu acho que elas têm potencial de serem muito trabalhadas, porque todo mundo brinca com a Enciclopédia Galáctica, né, falando da Wikipedia,
né, falando da própria internet, mas eu acho que, na realidade, o parâmetro, o paralelo mais interessante é a própria Wikipedia, né? Algum lugar onde, ou a própria Google, né? Onde todo o conhecimento do mundo está armazenado e você pode buscar isso de uma forma dinâmica. E eu tô doido para ver como que a enciclopédia vai ser colocada. Será que ela vai ser uma Google mesmo, ou será que eles vão, de alguma forma, pensar no que a Google poderia virar, né? Se fosse, como diz o Agente 86, né? Usada para o bem e não para o mal, né? Eu acho que tem muito potencial de despertar muita gente, cara, para pensar, sei lá, pensar o mundo de uma outra forma, sabe? Eu acho que o papel da ficção científica do Isaac Asimov é essa, né? Ele inspirou gente tipo Carl Sagan, várias pessoas foda, né, que estão ali inspiradas por essa série. E eu fico pensando assim, para onde que isso vai levar a gente, entendeu? Cláudio, uma Oi. das coisas que eu acho fundamental dessa série está acontecendo agora, sabe? A gente está num momento, e por que eu gostaria que ela fizesse muito sucesso e tivesse um apelo semelhante ao que Game of Thrones teve, né? De conquistar muita gente, colocar muita gente seguindo isso. Eu acho difícil, mas eu tenho essa esperança. Por quê? Nós estamos num momento em que o conhecimento está sendo desvalorizado. Sim. Né? O tempo todo a gente tem celebridades, autoridades eleitas, né? Ocupantes de cargos de governo, de legislativos, no mundo inteiro, desmerecendo o conhecimento. Sim, é verdade. Sabe? Desmerecendo quem tem conhecimento, desmerecendo principalmente quem produz conhecimento. Sim. Então, sabe, eu queria muito que as pessoas olhassem para isso e falassem assim, cara, o que salva a humanidade é o conhecimento. Entendeu? Se tem uma coisa que a gente precisa preservar e deixar evoluir e produzir cada vez mais, é o conhecimento. É que é naquela proposta inicial, né, do Harry Seldon, é isso, cara. Se o Império decair, eu vou ter 30 mil anos de trevas. Sim. Mas se eu fizer a Enciclopédia Galáctica, e se eu conseguir guardar todo esse conhecimento, essa Idade das Trevas vai durar só 1000 anos. Aí o cara pensa, pô, só 1000 anos, né? Mas, cara, de 30 mil para 1000 anos, né, que é a previsão, o cálculo que ele faz, caraca, pensa nisso. Pois é. Então, o que eu acho, assim, tem muita política, tem muita... como é que eu vou dizer? Tem muito retrato, né, do que é o mundo sob o Império Galáctico e com a queda do Império Galáctico que vai acontecendo durante a série. O que eu sempre dei mais valor na Fundação foi isso, essa ideia de que a salvação é preservar o conhecimento que a humanidade produziu até hoje para que ele possa evoluir, entendeu? Eu acho que essa é a ideia que mais me atrai na Fundação. E eu acho isso fantástico, e eu acho que isso é tão fantástico que essa série tem potencial para explorar uma coisa que eu falei que tem nas prequelas. A gente vê o Harry Seldon velho, mas em algum momento, se a série conseguir ser levada ao final, é isso, né? Se ela conseguir esse hype de dar 8 temporadas, sei lá, seria muito legal ver o que acontece nos livros, é ver como que uma ciência nasce. Né? Quem é o cientista? Quem é o inventor da ciência? É o cara que tem a ideia, é o Harry Seldon, ou são as pessoas que vêm depois, que vão garantir o funcionamento daquilo ali, o desenvolvimento daquilo? Então, quando ele pega aquela maquininha lá e abre, e a gente vê aquele que é a grande variante, né? Se eu não me engano, é o nome que eles dão para aquilo, aquele desenho que fica mexendo ali, tipo uma nuvem, um holograma, aquele é um modelo matemático, né, que é fruto de anos de trabalho dele, mas de uma galera, e aquilo não está pronto ainda. Você viu lá, né? A conversa olha, tem uma falha nesse modelo. Esse modelo ainda vai ser desenvolvido muitos anos depois, que vai permitir com que isso desenvolva, garanta que esse conhecimento que vai ser preservado lá na Enciclopédia Galáctica, lá em Terminus, vá ser usado, e a gente não vai dar spoiler do resto, né? A gente vai falar só desse episódio, mas vai ser usado, e como isso vai ser usado vai depender da psicohistória.
né? Então, o que é psicohistória? É uma junção de gente que é historiador. Você vê, ele não vai desenvolver a psicohistória sozinho, ele leva aquela galera lá para poder ir para Terminus, né, lá para desenvolver a Enciclopédia Galáctica, mas ele vai precisar de gente para desenvolver a psicohistória também. Então, do mesmo jeito que monta uma equipe para construir a Enciclopédia Galáctica, você também tem que montar uma equipe para produzir ciência. E essa série vai mostrar isso. Como que sem dar spoilers, né? Como que essa ciência vai ser construída. Isso é muito empolgante para a gente que gosta de conhecimento, né, Drius, né, Joá? A gente que gosta de ler, a gente quer que essa coisa fique. Aí tem uma pergunta que eles fazem lá no determinado momento, e aí eu queria brincar com vocês disso. Eles perguntam lá, o que a gente vai preservar na enciclopédia? De tudo que tem nesse mundo, né? O que nós vamos salvar? Né? Porque não dá para salvar tudo. Né? O que nós vamos editar? E esse é o grande dilema. Né? Se o Augusto estivesse aqui, ele ia falar assim, quando ele é bibliotecário, e o descarte? Né? O que nós vamos descartar? Isso é uma grande pergunta, que tem tudo a ver com o que você falou, Drius. Cláudio, deixa eu só te colocar o seguinte, se você Pode, me fizer essa pergunta, se você me fizer essa pergunta 50 vezes, eu vou demorar pra cacete para te responder em todas as vezes e eu não vou te dar 50 respostas iguais. Exatamente. Isso é muito difícil. É muito. Esse é o tamanho do desafio que aqueles caras lá vão ter. É verdade. É verdade. E isso aqui é o legal, por exemplo, quando a gente pega no Google, né? O que é legal no Google? Tirando a parte ruim, né, tem uma parte boa. Que é isso, tudo está lá. O problema é o algoritmo que dá acesso a isso. Né? Que é o problema que a Enciclopédia Galáctica teria que resolver. Né? Teria que ser alimentado de todos os lugares do Império, então desses 25 milhões de planetas, tinha que ter gente alimentando. Então esse é o barato da internet, cara. E aí quando a gente pensa na psicohistória, né, ele coloca ela 20 mil anos no futuro. Hoje, com os algoritmos que a gente tem na internet, você consegue fazer previsões. O Cambridge Analytica, né, mostrou manipulação com base em previsões feitas com o estado de humor da gente, com o que a gente postava no Facebook, né? Aqui na eleição do atual presidente, essa pessoa que eu não ouso declinar o nome, né? Porque a gente pode ser desmonetizado, porque falar palavrão desmonetiza, não desmonetiza quando a gente tem... Bom, enfim. Mas a cor da imagem que você coloca no Instagram, você, de alguma forma, dá amostra do seu estado emocional. E os algoritmos hoje permitem mapear isso. Agora, imagina o que é isso com 25 milhões de mundos. É muito louco pensar isso. E é uma coisa que a gente tem que ter em mente, é isso. Eles querem preservar o conhecimento, eles não querem preservar informação. Exato. Informação não é conhecimento. Né? Isso aí, você é doutor nessa área, né, amigo? Não, mas informação não é conhecimento, cara. Eu acho que é isso. Só acumular informação não é o objetivo deles. O objetivo deles é preservar o conhecimento. Então é um desafio monstruoso. Que é justamente isso, né? O que a gente faz quando produz conhecimento ou quando a gente usa o conhecimento? A gente tem um algoritmo na nossa cabeça, né? O que é algoritmo? É uma fórmula matemática que a gente não se dá conta. Falando do ponto de vista piagetiano, né? Isso foi desenvolvido quando você não tinha linguagem, entre os 0 e 2 anos, relações de lógica que são causa, consequência e temporalidade, tempo e espaço, né? Tempo, espaço e causalidade, né? Então, quando você utiliza esses contém, não contém, pertence, não pertence, está contido, não está contido, e organiza as informações, você produz conhecimento. O que é o grande desafio de preservar conhecimento? O que é conhecimento para mim não é conhecimento para você, é informação. Só vai ser conhecimento para você quando você trabalhar isso. Esse é o grande desafio, né? E esse é o tamanho do desafio que a nossa sociedade tem. E que séries como essas nos podem, né? A gente está falando de 2 episódios, podem nos fazer pensar. Né? Por exemplo, tem uma discussão que tem tudo a ver com a evolução, a gente estava falando de biologia aqui, que é a discussão em torno da memética, né? Que é uma possível ciência que estuda memes, não meme de internet, mas meme a menor unidade cultural de informação, que pode se juntar em grupos para formar, por exemplo,
o meme da ideia de Deus. Então, são pequenas ideias que se juntam para formar a ideia de Deus. O meme da ideia de cristianismo, ou o meme da ideia de cristianismo católico, o meme da ideia de cristianismo católico carismático de um grupo X, ou o meme da igreja da pedra angular, ou sabe, da igreja protestante. Então, nosso espaço mental, ele é pequeno para tanta informação. Quando eu sou abraçado por uma ideia, e aí a gente entra na ideia da psicohistória de novo, eu sou seduzido. Você me fala uma ideia muito massa, e eu abraço essa ideia, outras ideias vão sair da minha cabeça, porque não cabe tudo. Tem um processo de acomodação. Os memes, as informações, né, disputam espaço na nossa cabeça para formar conhecimento. Por isso que essa discussão toda em torno de terraplanismo, pseudociência, é complicada. Porque tem uma guerra acontecendo desde a fundação do mundo, digamos assim. Né? Desde que o Homo sapiens virou Homo sapiens, tem guerra de informação, guerra de conhecimento. Né? Informações disputando espaço na nossa cabeça para formar conhecimento. O que é psicohistória? É você entender como é que isso acontece e tentar encontrar um caminho para encurtar a desordem, a barbárie, como você falou, 30 avos, né? 1000 anos ao invés de 30 mil. Como manipular isso? E aí tem uma outra discussão. Né? Tem o Antônio Luiz M. Costa, um escritor de ficção científica brasileiro, detesta o Isaac Asimov, ele não gosta. Eu já discuti com ele isso na internet, né? Porque na internet a gente discute, a gente vira macho pra caramba e enfrenta as pessoas, mas ele falando que ele achava o Asimov complicado porque não tem uma questão ética. E quem que garante que essa ideia de conhecimento é a ideia que eu quero preservar? Quem que garante que esse império merece ser preservado e não criar um outro império do nada? Né? E essa discussão é uma discussão que merece ser feita e que essa série pode levar a gente a pensar nela. Nossa, falei pra caramba, gente. Só enriqueceu o papo aqui, claro. É isso mesmo. Bom, gente, vamos lá. Agora a gente tem que encaminhar para o final, porque ninguém merece. A gente está falando igual papagaio daquelas moças felizes que alegram a nossa vida quando a gente é um canalha de mente aberta. Então, vamos lá, vamos encurtar esse nosso papo, porque a gente tem muita conversa para frente. Eu queria, então, que cada um aí desse o seu tchau. Né? Eu já estou antecipando o meu, Joá, Drius. Deixem o seu tchau aí. Digam, por favor, por que vocês acham que as pessoas devem assistir essa série e por que vocês acham que vocês vão continuar vendo essa série. Ou digam o que vocês quiserem também, que eu estou muito chato hoje. Eu estou dizendo para vocês dizerem coisas e eu não tenho nada que falar, ficar pondo ideia na cabeça das pessoas, porque eu não sou um psicohistoriador. Eu gostei muito dos 2 primeiros episódios, ao ponto de falar assim para todo mundo, continue assistindo, porque ali é só o comecinho. Quando a gente fala que aquilo é só o começo da história, a gente não está brincando, né? Porque é o começo da história, né? Que essa história vai por muitos anos, né? Dentro do livro, que é uma das coisas que eu mais gostava, de ser uma história que não é dentro vamos dizer, de um presente ou de alguns flashbacks. Ela vai para lugares muito distantes mesmo dentro do tempo dela, né? E a coisa toda faz muito sentido. Eu acho que as sementes já estão plantadas ali. E eu gostei muito. Eu recomendo demais continuar assistindo por causa disso, porque se vocês assistirem os 2 primeiros, né, que a gente espera que vocês tenham assistido, e gostou, o resto da história é fabuloso, cara. Merece seguir em diante, tomara que eles acertem a mão. Eu vou dizer aqui que eu fiquei bastante, eu estava com o pé atrás, né? Principalmente porque eu reli o livro 2 anos atrás e fiquei sabendo da série logo em seguida, logo que eu acabei de ler o livro. E eu estava com o pé atrás, eu sempre fico com o pé atrás com as coisas que eu gosto muito, sofrem esse tipo de adaptação. E eu vou te falar que eu fiquei bastante entusiasmado com esses 2 episódios. Achei que as mudanças me convenceram, as dificuldades foram todas muito bem contornadas. A essência, né? Essência é um negócio muito... O que é a essência da coisa? Não vamos nem entrar nessa discussão, mas essencialmente está preservado o que o Asimov escreveu, as ideias que o Asimov colocou, os pilares da fundação, né, das histórias da fundação estão ali. E eu acho isso. Essa história ela me faz refletir sobre uma série de coisas e eu espero que as pessoas
assistam, que continuem assistindo, que se fidelizem com a série e que também reflitam sobre esses assuntos todos que a gente tocou aqui. Massa demais, cara. Massa demais, pessoal. Muito obrigado. Eu vou dizer que eu espero que vocês assistam, porque eu gosto. E aí, mais uma vez, brincando de gaveta aqui, é a minha opinião que vocês devam assistir. Mas é claro, como diz o povo do Meteoro, você assiste se você quiser. Eu recomendo. O Drius recomenda, o Joá recomenda. Então, vou gostar muito de ver vocês, ouvir vocês conversando nas próximas semanas com a gente, ouvindo os palpites que a gente vai dar e as ideias que a gente vai trocar sobre a série. Beijinho na bunda de todos vocês. Um beijo bem canalha.